Continuação da leitura do livro Fogo Estranho, de John MacArthur. Um dos exemplos mais marcantes de culto carismático caótico ocorreu durante a Bênção de Toronto em meados da década de 1990. A professora de sociologia Margaret Poloma descreve, em primeira mão, sua experiência em um culto realizado no Toronto, na Associação Cristã do Aeroporto de Toronto em 1995. Os surtos de riso continuaram a ganhar força. O evangelista anunciou: Deus está dando uma grande festa. Ele então abriu o primeiro capítulo de Lucas, parecendo começar um sermão sobre Maria, a mãe de Jesus. Como as pessoas continuaram rindo por todo o auditório, o discurso do evangelista ficou ininteligível. Ele sentou-se tentando ganhar compostura, parecendo um bêbado lutando para não cair do banco do bar. O evangelista logo caiu ao chão, bêbado no espírito, enquanto as pessoas riam e aplaudiam. O evangelista então tratou de ocupar o lugar de... A esposa do evangelista então tratou de ocupar o lugar de seu marido como oradora na reunião, retornando a uma passagem no Cântico dos Cânticos: Beije-me com os beijos de sua boca. Embora ela também estivesse lutando para manter sua compostura, ela falou sobre como o riso estava abrindo as pessoas para receber o amor de Deus. Aqueles na congregação que não estavam espiritualmente embriagados, deitados no chão ou rindo fora de controle, então a seguiam em seu cântico: Meu Jesus, eu te amo. Esse tipo de comportamento estranho vai contra a adoração bíblica. Ele faz uma paródia do que é santo e trata Deus como ébrio desrespeito. Embora a Bênção de Toronto tenha diminuído de importância desde a virada do milênio, ela exemplifica os comportamentos selvagens que podem surgir quando o emocionalismo desenfreado é incentivado na adoração. Práticas igualmente fraudulentas caracterizaram os primeiros pentecostais do avivamento da Rua Azusa. Até mesmo Charles Parham, fundador do pentecostalismo, recuou horrorizado com algumas das coisas que observou lá. Os selvagens e estranhos cultos de oração em muitas dessas reuniões fanáticas, onde o contato dos corpos em movimento é tão certo e condenável como no salão de dança, leva ao amor livre, a uma atração insensata e a um acasalamento de almas. Peter Masters, pastor do Tabernáculo Metropolitano de Londres, explica por que o emocionalismo desenfreado e a perda do controle racional são componentes-chave da adoração carismática. Os carismáticos alegam que, ao manter o controle racional sobre nossas mentes e ações, estamos nos opondo e extinguindo a ação do Espírito Santo. Eles dizem que os cristãos devem estar dispostos a ceder o controle racional a fim de que possam estar abertos para adicionar a atividade divina tanto na adoração quanto no culto cristão. John Wimber observa com preocupação que o medo de perder o controle está ameaçando a maioria dos cristãos ocidentais. Ele insiste que temos que superar nossos medos, porque o controle racional deve ser perdido para que o falar em línguas ocorra, para que a crescente sensação de êxtase seja sentida na adoração, para que as mensagens de Deus sejam recebidas diretamente na mente e para que acontecimentos milagrosos como curas aconteçam. Mas perder o controle na adoração é um erro grave e trágico. É uma voluntariosa, egoísta e ímpia abordagem do adorar, porque reflete ou a negligência descuidada ou uma recusa absoluta de adorar em espírito e em verdade, da maneira como Deus disse que devemos adorar. Então, como devemos avaliar práticas de culto que incentivam uma perda de controle racional? Aqui está uma resposta convincente. Essa ideia de esvaziar a mente é estranha ao pensamento cristão. Ela tem muito mais em comum com as práticas pagãs, como a meditação transcendental, rituais místicos, hipnose e outros procedimentos de esvaziamento da mente que muitas vezes abrem a porta para influências demoníacas. Uma pessoa que está ansiosa para ter uma experiência espiritual que ignore o entendimento pode estar se abrindo para entidades espirituais com as quais não deseja ter contato. Quando se procura um curto caminho para a espiritualidade, banhado de experiências místicas ou milagrosas, é possível tornar-se vulnerável à enganação satânica. O misticismo da adoração carismática só é agravado quando junta forças com o materialismo da teologia da prosperidade. Como já vimos, as influências proeminentes dentro do movimento carismático tratam Deus como se ele fosse um Papai Noel cósmico que alegremente concede a todos os seus desejos materiais. Outros tratam o Espírito Santo como se ele fosse uma força energética. Como o autor explica, o Evangelho da Prosperidade é o materialismo insensível disfarçado de religião. Ele escolhe versículos da Bíblia seletivamente para atender à teoria do peça algo e o reivindique, mas não tem amor a Deus.
Ele quer usar Deus para propósitos infantis e egoístas. Por outro lado, o verdadeiro amor de Deus se expressa em uma vida de obediência abnegada e de culto sacrificial a Ele. Além de produzir um maior amor por Deus, uma verdadeira obra do Espírito infunde também dentro dos cristãos um amor sincero e sacrificial pelo outro. Tal amor se alegra com a verdade, o que significa que não tolera falsos ensinamentos em prol da unidade superficial. Além disso, busca edificar os outros dentro do corpo de Cristo. Esse é certamente o objetivo de Paulo ao discutir os dons espirituais em 1 Coríntios 12:14. Os dons eram para ser usados dentro da igreja para a edificação de outros cristãos. Sua declaração em 1 Coríntios 12:7 explicita esse objetivo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Isso se repete em 1 Coríntios 13:5, onde Paulo explica que o verdadeiro amor não procura seus interesses. Mas os carismáticos transformaram isto em seu ponto principal, alegando que certos dons devem ser utilizados na autoedificação. Esse foi o mesmo problema sobre o qual Paulo escreveu na esperança de corrigi-lo: o uso egoísta e orgulhoso dos dons espirituais pelos coríntios. Hoje, o movimento carismático tem tornado o erro de Corinto um distintivo de seu movimento, mas tal egocentrismo traz consequências devastadoras. Seria impossível estimar o prejuízo irreparável causado por pensar que os dons espirituais são dados para autoedificação e podem ser usados para nos edificar. Isto é certamente antibíblico. Os dons não são concedidos para autoedificação, mas para a edificação dos outros. Para piorar a situação, essa abordagem egoística dos dons espirituais é ainda muitas vezes combinada com as demandas de interesse próprio do Evangelho da Prosperidade. Da mesma forma que a teologia da prosperidade substitui a verdadeira adoração por uma lista de desejos, também substitui um verdadeiro amor pelos outros por um desejo egoísta de ganho material. Certamente, os carismáticos afirmam que seu movimento é marcado por amor genuíno pelos outros, mas Jonathan Edwards advertiu que há uma falsa forma de amor que é frequentemente encontrada em grupos desorientados. Suas palavras de cautela parecem particularmente aplicáveis ao movimento carismático moderno. Na verdade, é o amor falso que muitas vezes aparece entre os que são guiados pelo espírito de ilusão. É comum nos entusiastas mais ferozes uma espécie de união e afeto uns pelos outros decorrente do amor próprio, ocasionado por eles concordarem uns com os outros nas coisas que diferem muito de todos os outros, e pelas quais são objetos do ridículo de todo o resto da humanidade. Isso, naturalmente, vai levá-los a valorizar ainda mais a estima que observam uns nos outros das peculiaridades que os tornam objetos de desprezo dos outros. De modo que os antigos gnósticos e os fanáticos selvagens que apareceram no início da Reforma vangloriaram-se de seu grande amor uns pelos outros. Uma seita deles, em particular, autodenominada de a família do amor. Mas isso é uma coisa bem diferente do amor cristão que acabo de descrever. É apenas o funcionamento de um amor próprio natural, e não de uma verdadeira benevolência. Nada mais do que a união e a amizade que pode existir entre o bando de piratas que estão em guerra contra todo o resto do mundo. Os entusiastas mais ferozes e fanáticos selvagens do movimento carismático contemporâneo certamente se oporiam à desaprovação de Edwards. A horda fanática da Reforma, em particular, compartilhava uma série de características comuns entre os carismáticos modernos, incluindo várias experiências de êxtase e a insistência de que eles recebiam novas revelações do Espírito Santo. Em oposição a eles, por suas opiniões antibíblicas, Martinho Lutero sarcasticamente se referiu a esses radicais teológicos como aqueles que haviam engolido o Espírito Santo com penas e tudo. É verdade, contudo, que Jonathan Edwards não é a autoridade máxima para avaliar os méritos de um determinado ministério ou movimento espiritual. O padrão com o qual todas as coisas devem ser medidas é o dado pelas Escrituras somente. Mas, quando lembramos o que as Escrituras dizem sobre o lugar essencial da verdade no culto que honra a Deus, e comparamos esse padrão com a natureza caótica e desenfreada da adoração carismática, ou quando a definição do amor das Escrituras ao lado da ênfase egoísta inerente à teologia carismática, sérias questões surgem. Carismáticos podem comparar o seu movimento ao grande despertamento da época de Edwards, mas quando os testes de 1 João 4 são aplicados, as diferenças tornam-se imediatamente evidentes. Tesouro espiritual ou ouro de tolo? Quando Jonathan Edwards aplicou os testes de 1 João 4:1-8 ao grande despertamento, na primeira metade do século XVIII, ele concluiu que, apesar de haver alguns excessos e expressões carnais,
O Espírito de Deus estava realmente presente na obra do reavivamento. O verdadeiro Cristo foi pregado, o mundanismo e o pecado se opuseram, as Escrituras eram exaltadas, a verdade do Evangelho foi levada e um amor sincero por Deus e pelos outros foram demonstrados como resultado. O moderno movimento carismático demonstra o contrário. A verdade sobre Cristo é distorcida. O mundanismo é abertamente promovido pelos pregadores da prosperidade, enquanto os escândalos da liderança tornaram-se uma mancha frequente e difícil de sair naqueles que afirmam ser cheios do Espírito. No lugar de honrar as escrituras inspiradas pelo Espírito, os carismáticos tratam a Bíblia como insuficiente, buscando novas e personalizadas revelações como complemento. Como resultado, a verdade bíblica é minimizada, o ecumenismo indiscriminado aplaudido e a sã doutrina vista pejorativamente como morta e desagregadora. O amor a Deus deveria se manifestar no culto sóbrio e na obediência sincera. O amor pelos outros deveria corresponder com o serviço altruísta e com o desejo de edificar os outros. No entanto, o movimento carismático, tanto em sua busca pelos dons espirituais quanto em sua incorporação da teologia da prosperidade, se aproxima de um modo inerentemente auto-orientado. Então, o que devemos concluir com base nos testes bíblicos? A resposta parece evidente. Em muitos casos, o movimento carismático é dominado por falsos mestres que defendem ativamente um falso evangelho. Isto é verdade especialmente no desenfreado movimento da palavra da fé e no evangelho da prosperidade que ele promove. O Novo Testamento adverte repetidamente contra aqueles que introduziriam o erro na igreja por causa do ganho desonesto. Nenhum exemplo moderno se encaixa nesses versículos mais perfeitamente do que os populares curandeiros da fé, os pregadores da prosperidade e os televangelistas que compõem a face da mídia carismática. Os verdadeiros cristãos devem evitar tais fraudes espirituais a todo custo. Como o apóstolo João advertiu em sua segunda carta, nos versículos 7 e 11, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Creio que existem pessoas sinceras dentro do movimento carismático, que apesar da corrupção sistêmica e confusão, compreenderam as verdades necessárias do Evangelho. Elas aceitam a expiação substitutiva, a verdadeira natureza de Cristo, a natureza trinitária de Deus, o arrependimento bíblico e a autoridade única da Bíblia. Elas reconhecem que a salvação não é sobre a saúde e riqueza e verdadeiramente desejam ser resgatadas do pecado, da morte espiritual e do inferno eterno. No entanto, continuam confusas sobre o ministério do Espírito Santo e sobre a natureza dos dons espirituais. Como resultado, elas estão brincando com fogo estranho e continuamente expondo-se ao falso ensino e à falsa espiritualidade do movimento carismático. Elas se colocam em perigo eterno. Para os verdadeiros cristãos, o movimento carismático representa um obstáculo enorme ao crescimento espiritual e ministerial legítimo e proveitoso. Seus ensinamentos errôneos sobre o Espírito Santo e as Escrituras inspiradas pelo Espírito perpetuam imaturidade, fraqueza espiritual e uma luta interminável com o pecado. Existe um paralelo entre os cristãos que estão presos no moderno movimento carismático e os verdadeiros cristãos que faziam parte da igreja de Corinto no primeiro século. A igreja de Corinto foi caracterizada por comprometimento imoral, desejos carnais e confusão sobre os dons espirituais. No entanto, por mais contraditório que possa parecer, a sua congregação era composta por muitos cristãos verdadeiros. Obviamente, o Espírito Santo não foi o responsável pelos erros que tinham se infiltrado na congregação de Corinto. Da mesma forma, ele não é a fonte da confusão carismática atual dentro da igreja evangélica. Em relação aos verdadeiros cristãos coríntios, o Espírito Santo continuou a operar em suas vidas, apesar dos seus graves erros. O mesmo ainda é verdade hoje, embora isso não diminua a gravidade da corrupção. A busca carismática pela revelação extrabíblica, por experiências de êxtase, pela orientação subjetiva, pelo emocionalismo desenfreado e pela prosperidade material, representam um perigo enorme. Da mesma forma que uma criança deve evitar fósforos, os cristãos devem ficar longe do fogo estranho vindo da adoração inaceitável das práticas carismáticas. Na melhor das hipóteses, ela é representante da confusão de Corinto que Paulo corrigiu.
Na pior das hipóteses, trata-se das heresias de perdição dos falsos mestres. A Escritura diz de tais charlatães, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Então, encerramos mais este capítulo do livro. Agora, no próximo audiobook, Deus permitindo, estaremos iniciando a parte 2 do livro, expondo os falsos dons, capítulo 5, Apóstolos entre nós. Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe e até o próximo audiobook.